Bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de cumprimentar aí todos os internautas que nos assistem aí pela nossa TV Câmara. Mais uma reunião da Comissão de Finanças e Orçamento e Contas Públicas. Cumprimentar aqui o colega vice-presidente vereador Enio, a nossa relatora da comissão, vereadora Adileuza Alves. Cumprimentar os assessores, servidores da casa. Cumprimentar o vereador Anilton, que aqui se faz presente para assistir a nossa reunião, o reitor da Santa Casa, toda a parte técnica da Santa Casa que vem assistir essa reunião. Obrigado pela presença. Então, de imediato, antes de passar para a nossa relatora, eu vou passar aqui para o vereador Enio, nosso vice-presidente da comissão e vice-presidente da casa também, né? Cumprimentar as meninas tradutoras ali de Libras, que nos acompanham e passam aí para a comunidade surda o que está sendo tratado em nosso município. Então, vereador Enio, para dar seu bom dia à nossa comunidade do Alegrete. Bom dia, senhor presidente, vereador Cléo, bom dia, vereador Adileuza, nossa relatora, bom dia, comunidade surda que nos acompanha, aqui no plenário, nossa assessoria muito competente e prontos para o trabalho. Ok? Então, agora passo a vereadora Adileuza para dar o seu bom dia e também lermos aí a nossa pauta do dia e darmos início aí à nossa reunião de hoje, nossa reunião ordinária. Bom dia, presidente Cléo, vice-presidente Bispo Enio, aos demais que já foram citados, né, pelo protocolo do presidente. Mais uma reunião, né, ordinária desta comissão, que aqui passarão né, vários projetos aí de interesse público. Então, dando início na nossa pauta, passamos a palavra à relatora para que dê início aí ao nosso primeiro projeto da ordem do dia de hoje. O primeiro projeto hoje é o projeto de lei complementar 01 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que altera o inciso 3º e acrescenta os incisos 4º e 5º o artigo 138 da Lei Complementar 73 de 2023, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do município de Alegrete e da outras providências. Esta relatoria é de voto favorável à tramitação, porém, contudo, todavia, entretanto, há uma discussão a ser feita em se tratar de plano diretor pela CIDBS, que deverá, conforme o regimento interno, fazer uma discussão ampla sobre a realização de audiência pública, consulta pública, diligências e trazer né, demais autoridades aqui para que se faça o entendimento. Então, toda vez que se tratar de plano diretor, é a CIDBS e que deverá fazer o chamamento público. Então, portanto, esta comissão não tem nada a tratar referente ao plano diretor de Alegrete e é uma alteração, duas alterações, na verdade, ao plano diretor no que diz respeito às áreas de domínio. Então, portanto, esta comissão delibera para a próxima CIDBS que faça essa discussão. Como votam os demais membros? Voto com a relatora. Votamos favorável para a sua tramitação. Próximo projeto não é um projeto, é um acolhimento e recebimento do ofício, né, protocolado sobre o número 1681 de 2024, sobre impedimentos técnicos relativos às emendas impositivas. Então, findou-se no mês de abril o prazo para que, os 120 dias, para que esses impedimentos técnicos retornassem à casa. Então, esta comissão vai acolher né, esses impedimentos para posteriori fazer né, a discussão em reunião extraordinária para que possam né, ser encaminhados aos vereadores os devidos impedimentos. Como votam os membros? Voto com a relatora e é para ficar de conhecimento aos colegas vereadores que logo depois né, desta reunião faremos a reunião para estar examinando uma a uma cada um dos impedimentos. Da mesma forma, então, comunicamos aos colegas que estamos admitindo aí os impedimentos técnicos e após a reunião desta comissão estaremos ali no plenarinho recepcionando os colegas na qual
suas emendas foram dadas como impedimento técnico. Então, é bom até esclarecer, principalmente aqui as entidades que nos acompanham, que foram destinadas recursos por os vereadores, tanto na área da saúde quanto instituições, que simplesmente foram impedimentos, às vezes, simples, troca de secretaria, troca de rúbrica, enfim. Às vezes as pessoas não entendem o que é o impedimento técnico. Pode até ser um erro redacional e teve um impedimento técnico e voltou para ser corrigido, né? Então, a gente procura, né, vereador Adileuza, como essa comissão é responsável por essa matéria, nós vamos dar o encaminhamento necessário para que isso. Então, desde já, essa comissão está à disposição dos colegas vereadores, né? Mas não vamos ficar praticamente o dia inteiro esperando os vereadores. Nós vamos estar ali, os que chegarem, nós vamos dar a serenidade de encaminharmos os despachos necessários e, assim, né, dar os devidos encaminhamentos, como eu já falei. Mas eu estou surpreso, vereador Adileuza, vereador Enio, estou surpreso. Ontem, eu acredito que todos os 15 vereadores estariam aqui hoje na comissão. Foi dito ontem que estariam aqui para ver a questão dos impedimentos técnicos e que estava sendo um boicote, né? E eu não vi isso. Só tem o vereador Anilton que está aqui assistindo. Os outros vereadores nem sequer apareceram, nem para tirar foto, né? Então, é isso que eu quero dizer, colega vereador, porque nós assistimos às reuniões das outras comissões, mas nós não opinamos diretamente na questão de matéria que não diz respeito à nossa comissão. Só falamos em plenário o que nós achamos e o que não deixamos. E a nossa comissão tem um papel importante nesta casa, que é deliberar sobre financeiro, sobre orçamento do município. Então, era esse o meu desabafo, vereador Enio. Quando o senhor teve presidente, quando a vereadora Adileuza esteve sempre como nossa relatora e feito um trabalho muito bem feito, assessorado pelas nossas assessorias, e a gente vê que a gente procura fazer um trabalho sério, responsável. Quando a gente não sabe, a gente vai buscar informações, né? Então, tempo, vereador, posso? Em tempo, sim, vereador Enio. Até porque a maioria dos impedimentos, como o vereador Cléo já falou, são apenas bem pequenos, que os ajustes, por exemplo, só dar um exemplo, das minhas veio 2 impedimentos que eu já arrumei, porque são coisas que nós já estamos acostumados a fazer. Aqueles que realmente têm algo mais complicado, esses então nós vamos convidar a participar no plenário depois, para que, se for necessário, a comissão está à disposição para ajudá-los, mas muitos, como até eu vou destacar o vereador Anilton, que está aqui hoje, que tem uma assessoria excelente, né? Com certeza vai resolver com 2 toques. E eu quero reafirmar as suas palavras. Ontem houve um chamamento aqui e até mesmo o querido amigo vereador que veio o chamamento não está presente, mas pode confiar na nossa comissão. Obrigado. Obrigado, vereador Enio, e quero aproveitar a presença, vereador Adileuza, do Roberto, nosso reitor lá da Santa Casa, ao seu Melinho, né, que é o fiel escudeiro, né, que está sempre aqui junto conosco, dizer para vocês, todo o recurso que foi destinado pelos vereadores dessa casa está garantido através das suas emendas, e nós simplesmente estamos adequando, a comissão está informando como será feito. Então não tem boicote nenhum para a Santa Casa, e jamais recurso que seja para a saúde, enquanto este vereador, e eu tenho certeza que esta comissão for direcionado algum recurso para a Santa Casa, será garantido de alguma forma. Vamos procurar a solução para que o recurso chegue às mãos dessa instituição, que muito nos ajuda a nossa saúde do Alegrete. Então, dizer bem claro isso, vereadora Adileuza. Eu... Me inscrevo, senhor presidente, para falar sobre esse assunto. Sim, pois não, vereadora Nilton. Bom dia. Quero saudar o presidente da Comissão de Orçamento e Contas Públicas, vereador Cléo Trindade, saudar a relatora, vereadora Adileuza Alves, vice-presidente, bispo Enio Bastos,
Uma das razões, talvez, também que o pessoal não está aqui é porque não temos internet. Acho que não está nem sendo transmitida. Mas como é que está sendo transmitido se não tem internet? Tá, porque eu não consegui aqui. Coloquei o aviso no legislatura aqui que estava começando essa reunião e não houve a transmissão. Mas, claro, todos sabiam da reunião, ela é uma reunião ordinária, inclusive, todas as terças-feiras, 8h30. Mas com relação àquele projeto anterior que estava na pauta da comissão, que é sobre um projeto de lei complementar, um projeto de lei de iniciativa de uma vereadora para alterar uma lei complementar, que é o plano diretor. Eu até não olhei, mas tem coisas que a gente não tem como ver tudo, mas não sei qual foi a recepção da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Um projeto de lei para alterar a lei complementar de iniciativa exclusiva do Executivo está tramitando aqui, toma lugar de outros projetos que poderiam estar tramitando, né? Com relação à questão das emendas, a questão que o vereador, eu não vou aqui bancar o advogado do diabo contra o vereador Éder, mas ontem o vereador Éder, eu até não tive tempo, o tempo ontem era 7 minutos para todos, mas não vou bancar o advogado do diabo. O boicote que o vereador Éder falou ontem não é só em relação a esses impedimentos técnicos das emendas de 2023. Existe um boicote reconhecido para as emendas desde 2021. Eu tive em reunião na Secretaria de Saúde com o próprio Roberto, que está aqui, das emendas que fiz para o Hospital da Irmandade da Santa Casa, emendas de 2021 que era para a aquisição de equipamento, acabou se transformando em repasse porque não foram adquiridos os equipamentos tão necessários no hospital. O ano passado nós destinamos emenda que eu não sei nem se tem impedimento técnico aí, que é para a aquisição de 12 computadores lá para a Santa Casa, para o setor administrativo. Até agora não chegaram os computadores lá, coisa simples. Então esse boicote existe sim. Mas eu estava olhando ontem, viu, colegas? Eu acho que a alteração que nós promovemos no artigo 122 da Lei Orgânica, criando então a emenda impositiva de vereador e as emendas de bancada, nós vamos precisar regulamentar ou melhorar a redação do artigo 122. Primeiro, nós não temos ali um limite do impedimento técnico. A gente está vendo aí determinados impedimentos apontados aí que não tem cabimento. E não acontece nada, porque o dispositivo não prevê sanção ao administrador por ele fazer isso. Isso aí é que está o boicote. É apontar um impedimento técnico que, na verdade, não tem fundamento técnico para ser impedida a emenda. É para não cumprir mesmo. E aí, no ano eleitoral, talvez, o não cumprimento das emendas, que podem ser até 31 de dezembro deste ano, sim, mas talvez o impedimento técnico seja lançado, que é para não haver aquela obrigação de cumprimento da emenda. Eu até não verifiquei também a questão do prazo do impedimento técnico. O prazo é 30 dias, o impedimento técnico chegou agora na casa, no mês de abril, né? E as emendas foram votadas aqui com a LOA, com a Lei Orçamentária Anual, em novembro de 2023. Então, esse impedimento técnico tem também sob ele a questão da intempestividade. Então, tudo isso tem que ser olhado. Eu não sei se isso passou pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, os impedimentos técnicos, não conheço o parecer, mas isso é coisa que amanhã na nossa comissão... Bom, isso também não vai para a nossa comissão, senão amanhã... Não, impedimento técnico das emendas não vai para a CIDBES, não é da nossa competência, mas... Eu estou achando, eu não olhei ainda, mas estou achando que, inclusive, tem intempestividade nesses impedimentos técnicos. Então, o município vai ter que cumprir as emendas como elas são. Não tem nada que fazer fila de vereador ali para suprir impedimento técnico. Alguns simples a gente vai fazer.
No meu caso, a minha assessoria sabe fazer isso sem eu estar presente, né? Mas outras coisas, de propósito, a gente não vai fazer, porque está se vendo que há sim, viu, vereador Cléo? Há sim, eu reitero aqui, há um boicote às emendas impositivas de vereador. Tem um caso de uma emenda de 2021 do vereador Itamar aqui, ele não está aqui, mas é que é de domínio da casa. Tem uma emenda do vereador Itamar para a construção de banheiros e vestiários lá na Avenida Gentil Carlesso, para que quem ocupam os campos lá do Palmeiras, Honório Leme, são 3 campos lá, um pertencente a cada time daquela região, que até hoje não foram construídos porque, se vocês olharem, os impedimentos lançados são incabíveis. Quer dizer, por que o município, com a Secretaria de Infraestrutura, tendo pedreiros, tendo serventes, até hoje não fez isso? Coisa simples. Era para estar disponibilizada à comunidade que vai lá, em torno de 1.500 pessoas por cada fim de semana. Então, tem coisas que nós, aqui do parlamento, temos que ficar atentos. De fato, está havendo boicote. Agora, o que existe de aparelho jurídico para que nós façamos a exigência disso? Porque hoje, me parece, nós não temos nem como fazer uma CPI aqui, né? Nem como pedir o impedimento do prefeito, porque o dispositivo não dispõe de sanção. Não diz ali o que vai acontecer com o prefeito se ele não cumprir as emendas que são impositivas. É determinação do orçamento, né? Depois da emenda estar no orçamento, ele é obrigado a executar. Obrigado, senhor presidente. Me inscrevo para fazer algumas respostas, né, vereadora Nilton. Existe o limite do impedimento, ele é exatamente os impedimentos técnicos. Então, a gente impõe, as impositivas se impõem até o limite do impedimento técnico. É de soberania do executivo fazer o impedimento. A comissão tem por prerrogativa fazer, né, a análise a posteriori e realmente aceitar o que for impedimento técnico, que não seja considerado impedimento técnico, se faz, né, um contraponto, isso já foi feito. Inclusive, naquela emenda que o senhor se referiu, que nem caberia aqui a de 2021, nós fizemos, quanto comissão, um contraponto e percebemos lá que o endereçamento do banheiro estava aqui na Praça da Juventude e não lá naquela região. Não havia como aceitar, e também em função da manutenção dos banheiros, não podemos gerar despesa. Colega, eu não estou querendo criar o debate sobre isso, mas eu ouvi, eu só estou respondendo à população que está também nos assistindo e que precisa saber. Então, lhe dizer que aqui a comissão vai atrás, sim, que não é inerte, e quando não há um cumprimento sem essa comissão estar envolvida, pode-se fazer um processo administrativo aqui dentro contra o prefeito, qualquer vereador, em relação à sua emenda que não foi acolhida. Então, não depende do colegiado, não depende da mesa, depende do próprio vereador entrar com essa documentação pedindo essa avaliação ali técnico-administrativa em relação ao processo. Então, esse processo o vereador bem sabe, o autor, que ele foi chamado juntamente com a comissão lá, para que fosse explicado. Então, o banheiro está no endereço errado e não foi, então, destinado valor para que fosse feita a manutenção desse banheiro com mão de obra e outras despesas que as emendas impositivas não podem gerar despesas para o município. Se for comprar um carro, não pode ser um carro de um serviço novo, porque teria o motorista, combustível, enfim, todos sabemos como são as emendas. Seguimos, então, o próximo projeto, que é de emenda substitutiva 001 de 2024, ao projeto de lei de ordem, senhor presidente. Complementar 001 de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que substitui o artigo 3º do artigo 138 do projeto de lei complementar de 001, de 8 de março de 2024, de autoria da vereadora Fátima Marquesan, que altera o inciso 3º e acrescenta os incisos 4º e 5º é o artigo 138 da Lei Complementar 73 de 2023, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município e dá outras providências. Da mesma forma do projeto anterior, então, encaminhamos esta matéria à CIDBES, que tem competência para a sua regulamentação. Como votam os demais membros? Questão de ordem, senhor presidente. Já lhe dou a questão de ordem, só um momento, vereador. Mas a questão de ordem transcende qualquer
episódio de qualquer sessão. Nós estamos votando. Desde que esteja em votação. Nós estamos em votação. Ela está relatando. Pois é. Ela começou o relatório. Voto com a relatora. Voto favorável. Questão de ordem, vereadora Nilton. Só para lembrar o seguinte à comunidade que está assistindo, e lembrar a colega, todas essas emendas de todos os vereadores, elas são sujeitas a parecer, Então, à época que são propostas aqui, protocoladas, a parecer desta comissão. Esta emenda do vereador Itamar, que eu referi como especificidade, que são diversas, que não foram executadas, todas foram com parecer favorável desta comissão. Então, o apontamento técnico tem que ser regulamentado, o impedimento técnico, porque não há limite para impedimento técnico, não há requisito nenhum para impedimento técnico. Qualquer coisa que o executivo diz é impedimento técnico. Isso está errado. Isso já tem o contraponto quando nós recepcionarmos o impedimento técnico. Então, a comissão vai interceder no impedimento técnico. Mas aí é da Comissão da Legislação, Justiça e Redação e passou pela CIDBES. E passou pela CIDBES também. Mas passou por todas as comissões. Assim como passou por esta comissão, passou pela legislação, passou pela CIDBES, né? E votação em plenário também. Aí a gente vai ter que entrar com o processo administrativo. Bom, senhora relatora? Projeto de Lei Ordinária 09/2024, vereadora Nilton Gonçalves de Oliveira, que institui a política tarifa zero para estudantes no transporte público de passageiros e insere a linha A ao inciso 4º do artigo 40 da Lei Ordinária 6.224 de 2020, que dispõe sobre o sistema de transporte público de passageiros no município de Alegrete. Essa relatoria, analisando, então, o processo com as orientações jurídicas, vem aqui a reiterar que o voto é contrário, por ser, né, de matéria desta comissão. Não houve aqui a observância, né, de informações suplementares quanto à origem do subsídio ou compensação da renúncia de receita e de nova despesa prevista nesse projeto. Portanto, esta comissão, então, não vai pedir, a relatoria não vai pedir, então, essa diligência por não trancar um projeto importante para que siga, né, para o plenário fazer as suas manifestações. Portanto, o voto é contrário, mas não impede a tramitação do projeto. Como votam os demais membros? Eu voto com a relatora. Então, segue a sua tramitação, o projeto. Não entendi por que é contrário o voto. Não entendi o Porque fundamento. não há informações quanto à origem do subsídio, compensação da renúncia de receita e de nova despesa prevista. Não tem aqui compensação de renúncia. Portanto, o plenário é soberano, esta comissão só vota contrário, mas encaminha o projeto para o voto dos vereadores. Emenda substitutiva 01 de 2024, o projeto de lei complementar 01 de 2023, de autoria do vereador João Batista Leivas Neto, que substitui o artigo 2º do projeto de lei complementar 001, de autoria do vereador João Leivas. Esta relatoria é de voto favorável à tramitação do projeto. Como votam os demais membros? Voto favorável. Favorável. Bom, então, lido o último projeto na ordem do dia desta comissão, damos por encerrado e novamente reafirmamos, né, que a comissão estará ali no plenarinho para recepcionar os colegas vereadores sobre os impedimentos técnicos de suas emendas. Só esclarecendo novamente, nesta comissão, nós recepcionamos, né, hoje, os impedimentos técnicos, porque nós temos um rito, e eu vou esclarecer novamente para a comunidade. A comissão, se não for extraordinário, somente se reunirá em sessão ordinária. Segunda-feira, esclarecendo, segunda-feira, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, às 11 horas da manhã. Terça-feira, às 8h30, Comissão de Finanças e Orçamento. Na quarta-feira, também às 9 horas, né?
a comissão ACID-BES. Então, se não for extraordinária e os prazos estiverem correndo no seu rito normal, não há necessidade de fazer extraordinária. Se a Comissão de Finanças e Orçamento achar por necessário ou por pedido da presidência da Casa, fará uma reunião extraordinária, desde que seus membros concordem. Então, somos 3 votos, né? E chegou na Casa os impedimentos técnicos esta semana. Tem até o final, tem 30 dias para nós resolvermos todos os impedimentos técnicos. Então, nós estamos cumprindo o que diz a legislação, o rito desta comissão. Tá bem, pessoal? Então, nada mais a tratar. Declaramos